Olá, seja bem-vindo a esta videoaula e hoje falaremos sobre bancos de dados, a gestão dos bancos de dados nas organizações. O que é um banco de dados? Bancos de dados são conjuntos de arquivos que dialogam entre si, armazenando uma vasta gama de dados. Nomes, documentos, pagamentos, endereços são configurados e gerenciados por meio das linguagens de programação, como o Java, o SQL, o PL/SQL, entre outras. De maneira simples, um banco de dados nada mais é do que um local de armazenamento de informações. No mundo cada vez mais digitalizado, o controle e a gestão dessas informações podem ser diferenciais para conseguir sucesso no mercado. O gerenciamento e a aplicação do bancos de dados. A operação desses bancos de dados se dá por meio de sistemas gerenciadores de bancos de dados, conhecido como SGBD, que nada mais são do que um conjunto de programas de computador responsável pelo gerenciamento dessas informações. Se o banco de dados armazena informações, para que ele funcione, é necessário muita programação e dedicação. E o responsável por isso é o DBA, Database Administrador. Esse profissional se dedica à manutenção dessas informações com qualidade e segurança, contribuindo para que os dados possam ser analisados e compreendidos de forma exata. Para os profissionais da área de TI, capacitar-se como database administrador é um diferencial enorme, porque é uma função que exige muito preparo e que exerce um papel vital na administração dos dados e que são inseridos no sistema. Aqui nós temos um modelo de uma interface do sistema de gerenciadores de bancos de dados. Nós temos aqui a análise, o tradutor, a otimização, o armazenamento, os dados, os metadados, o sistema de segurança, a recuperação. Para isso, devemos compreender melhor com outras videoaulas. No futuro, possamos explicar mais detalhadamente essa interface desse sistema. Qual a importância de um banco de dados? Os bancos de dados, eles armazenam e gerenciam os bens mais valiosos de uma organização ou uma empresa. Isso acontece porque o mercado está cada vez mais competitivo e acelerado, exigindo das organizações, das empresas, respostas rápidas e assertivas, além de estratégias bem planejadas e executadas. Como dissemos acima, os bancos de dados armazenam informações e nessa batalha de competitividade, informação é poder. Quais são os tipos de bancos de dados existentes? Quando falamos desses tipos de bancos de dados, estamos falando sobre a maneira como os objetos dentro dele interagem, como é feita a modelagem da base de dados. São várias formas, de plano, hierárquico,
em rede, orientado a objetos, objetos relacional e o modelo mais usado, que é o relacional. Isso tudo é muito importante para se definir a linguagem e a estrutura do banco de dados, sendo o modelo relacional a base para os diversos modelos de software. No entanto, é muito importante conhecer os principais sistemas de gerenciadores que estão no mercado e que serão os mais aplicados nas empresas e nas organizações. O Oracle Database, o mais famoso, muito utilizado e mais bem conceituado, foi lançado em 1980, operando na linguagem PL/SQL. O SQL Server é da Microsoft e ele foi lançado em 1989. Assim como o Database, é um banco de dados relacional e é bastante utilizado pelo mercado. Além da linguagem SQL Server, também ele opera no pacote .NET. O maior obstáculo para a utilização do SQL Server é a sua compatibilidade para o Windows. Apenas para o Windows. Apesar de a Microsoft ter lançado recentemente uma nova versão que também opera no Linux. O MySQL, eis o queridinho dos novos programadores, também é um produto da Oracle, operando aí desde 1995. Seu principal diferencial é ser o SGBDS de licença de código aberto e com fácil acessível para todos. Suas aplicações são muito utilizadas para os sistemas online mais dinâmicos. Como organizar e gerenciar um banco de dados? Para se organizar e gerenciar um banco de dados, o primeiro passo é escolher qual sistema gerenciadores de bancos de dados será utilizado e contar com profissionais capacitados na linguagem desse sistema. Considere alguns aspectos importantes. Escolher o sistema adequado. Vamos tomar como exemplo o Database e o SQL Server, para entendermos um pouco como pautar a escolha entre esses dois. Uma das diferenças mais marcantes é o preço. O Database tem um custo bem mais alto do que o SQL. O valor por si, no entanto, não deve ser fator determinante, porque cada empresa tem uma necessidade e um capital para investimento. A licença do SQL abarca todas as suas funcionalidades, enquanto que o Database permite compras opcionais, o que encarece o SGBD. Em contrapartida, torna mais complexo, mais completo. Como garantir a qualidade dos dados? A qualidade dos dados é um ponto alto. Devemos ter todas as informações
para podermos ter dentro de uma empresa uma garantia e uma qualidade desses dados. Uma falha de energia, um erro humano, pode prejudicar toda uma cadeia de informações. E esses mecanismos tornam possível a recuperação desses dados. Portanto, para se organizar e gerenciar um banco de dados, é preciso ter em mente alguns fatores: o sistema a ser utilizado, o domínio de sua linguagem, a disposição humana e tecnológica para acomodar esses bancos de dados e a estratégia de armazenamento desses bancos de dados. Como criar um banco de dados eficiente? O banco de dados que é eficiente é aquele que vai atender ao seu propósito, ou seja, aquele que oferece à empresa as informações que ela precisa para tomar as decisões certas, capitalizando informações e se destacando cada vez mais no seu segmento. E quais são as principais vantagens de se ter um banco de dados? Quando esses bancos de dados são utilizados de maneira correta, o primeiro impacto é o relacionamento dentro de uma empresa ou organização. Esse relacionamento se refere à forma como as diversas áreas se comunicam. Por meio dos dados, passa a existir um maior alinhamento de expectativas, de produtividades e metas entre todas as frentes, fazendo com que nenhum desse setor trabalhe sem conhecer a situação dos outros, evitando conflitos e falhas operacionais. Como consequência, os riscos dessa operação dentro da organização são diluídos, são diminuídos, porque as ações poderão ser pré-coordenadas e comandadas em conjunto. O acerto de um setor implicará o sucesso do outro, fazendo com que as informações do banco de dados estejam em constante movimento e a segurança. A segurança dentro desse sistema é importantíssimo, ajudando assim a manter os dados coerente e correto e exato. Agora podemos entender com bastante clareza qual a importância de um banco de dados em uma organização e observar que a sua gestão e utilidade estão em todos os setores de uma empresa ou organização. Exemplos nas escolas, nos hospitais, nos comércios, enfim, no sistema público, no sistema privado, em qualquer repartição, sempre vai haver bancos de dados. Sempre será necessário a utilização de uma gestão de bancos de dados dentro dessa organização, seja no privado, seja no público. Essa videoaula é para iniciante. Aqui é só um pequeno contexto de bancos de dados, porque sabemos que o estudo de bancos de dados é muito complexo. E aqui a gente finalizamos a nossa videoaula. Um abraço para todos e até a próxima.